Vai lá, Fernanda. Oh, já começou. Olá, bom dia. Peço mil desculpas pelo nosso atraso. Foi um problema técnico que realmente inesperado para nós. Então, nós vamos agora dar início à oficina um com a professora Catarina Moro, nossa convidada, professora da UFPR, doutora em educação e que trabalha também no programa de pós-graduação em educação da UFPR, e ela vai trabalhar conosco na oficina desta manhã, que será repetida num outro dia e que também ficará gravada. Então, eventualmente, quem precisou sair, pedimos desculpas, mas poderá assistir em qualquer outro momento que ela vai ficar gravada nesse canal, tá certo? Então, professora Catarina, muito obrigada pela sua presença e vamos dar início à atividade. Obrigada, Elis. Bom dia a todos e todas que estão aqui conosco, né? Como a Elis comentou, a gente pede desculpas aí pelo problema técnico que surgiu e a intenção é que a gente vá podendo, né, dialogar com vocês, discutindo algumas ideias aí no aspecto, né, do trabalho com a literatura, entendendo a literatura como uma forma de ampliação de relações, né, e com uma forma de ampliação dos conhecimentos ou de tudo aquilo que se refere, né, à cultura escrita. Eu preparei uma apresentação, então, isso que foi a questão técnica aí do suporte aqui da plataforma inicialmente, que foi dando alguns problemas, eu vou tentar fazer a transmissão dessa apresentação, e havendo qualquer problema, a gente não transmite as telas, mas depois deixa a apresentação disponível para vocês, tá? Da mesma forma, em relação a dois pequenos vídeos, né, que se a gente não tiver oportunidade de ver aqui, eu vou disponibilizar os endereços para vocês, porque eu vou me referir a eles durante a apresentação. Então, acho que o primeiro aspecto para a gente pensar esse processo, né, de trabalho com a literatura, e eu fui acompanhando algumas das proposições que vocês fizeram, né, nesse período bastante novo que a gente está vivendo, né, como realidade social, realidade da área da saúde e também realidade educacional, né, que requereu, né, de muitas instituições um trabalho completamente diferenciado, que implicou num elo a mais, né, a ser estabelecido, que é esse elo de termos também as famílias, no caso de qualquer estudante, né, mas principalmente no caso da criança pequena da educação infantil, como um elo importante na mediação que se faz em termos educacionais, né. E eu acho que já está, né, implicado, já está dado nessa experiência que vocês vêm tendo, e que ela vai ter uma continuidade, né, porque não será imediatamente que nós iremos voltar, seja para o modelo híbrido, ou seja para a atividade exclusivamente presencial. Então, ela coloca para a gente, né, essa extensão de uma relação que antes se fazia de modo mais direto entre, né, o profissional, o professor, o educador, na relação direta com a criança. Sempre que a gente pensa na literatura, né, e agora eu vou fazer então essa tentativa de projetar para vocês a, a tela, porque ela tem uma imagem. A literatura, né, vamos ver como é que vai estar aí para vocês. Acho que já aparece, né? Não, ainda não aparece, vai aparecer agora. Talvez a Fernanda possa só me dizer, Fernanda, se está aparecendo para vocês uma imagem.
Não sei se sim ou não. Ah, está sim. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para a imagem, tá? A imagem, né, é um trabalho artístico de uma autora chamada Catarina Suleiman, e ela trabalha com essa perspectiva que está muito posta na literatura, né, que é a ideia de que a literatura trabalha com o nosso imaginário, né, e que o nosso imaginário é um potencial de criação. Então, no trabalho da Catarina Suleiman, ela grava, né, nessas sementes a ideia de que sonho é semente. Na imagem seguinte, a gente tem uma dupla, né, uma díade aqui de mãe e bebê. Essa bebê é uma bebê bastante conhecida aí, sobretudo para quem segue um pouco postagens no Instagram, né? O nome dela é Alice. A mãe criou uma página onde ela compartilha muito do que, acho que intuitivamente, mas também com uma certa intencionalidade, né? Ela busca fazer com a filha em termos de literatura. Então, a Alice hoje deve ser um bebê aí por volta de 2 anos, mas desde 1 ano e pouquinho, 1 ano e 5 meses, a gente pode acompanhar alguns vídeos dela numa interação muito recíproca com os adultos, né? Seja ela a mãe ou o pai, que com quem ela convive mais e que tem feito essa inserção com ela, né? Essa inserção no mundo literário, ela vai trocando com o pai e com a mãe uma interação de que ela conta parte da história, ela fala parte da história que ela sabe decor, né? E o pai ou a mãe vai contando as partes que ela ainda não sabe, ou de um modo que ela ainda não se refere, né, àquela parte da história sozinha. Aqui, né, a imagem que a gente vê não tem áudio, não tem uma contação aí, mas tem essa imersão, né, numa brincadeira, né, que acaba sendo também uma forma de brincadeira, uma forma de introduzir uma ludicidade aí nessa interação adulto-criança, em que você pode imaginar várias coisas a partir daquela imagem que a gente acompanha ali, né? Que a mãe está fazendo com o movimento das mãos e que a iluminação desse lugar permite que elas vejam a sombra projetada ali na parede, né? Então, essa ideia, né, de que os sonhos, no sentido da imaginação, né, são a principal matéria da cultura e aqui dos processos criativos em termos de narrativa, né? O tempo todo, né, acho que a gente vai sendo chamado a pensar a literatura como algo que é muito próprio da humanidade, né? Tanto no sentido do quanto a gente cria, né? Quem produz a literatura, e também a gente, né, como leitor, como aqueles que consomem a literatura, né, do quanto a literatura nos aproxima, nesse sentido de nos vermos humanos, né, de nos tornarmos humanos, de lidarmos com os nossos sentimentos, com as nossas dúvidas, né, e aí, cada vez mais, né, uma série de autores que vem trabalhando com essa discussão vem mostrando isso para a gente. Esse sentido, né, de que a gente se desenvolve, que a gente desenvolve o nosso olhar, de que a gente desenvolve a nossa humanidade, e nesse sentido a gente sai dessa caixinha de muita formatação, né, de muita dificuldade de ver esse lado mais estético, né, e mais poético da cultura escrita, né. Essa produção de cultura se realiza, então, através de um exercício de criação, né, que potencializa a nossa imaginação. Sempre, né, que a gente está pensando aqui em falar um pouco da literatura e da literatura nessa mediação com leitores que ainda não leem sozinhos, né, ou seja, as crianças pequenas, as crianças bem pequenas e os bebês,
a gente pensa em partir do quanto a inserção da criança no mundo cultural, né, ela se dá muito pela linguagem, né, é a linguagem, e daí aqui não exclusivamente a linguagem oral, mas a linguagem enquanto um sistema de comunicação que nos permite conversar com o olhar, né, conversar com as nossas, com a gesticulação que a gente faz só na face, né, e mais ainda que a gente faz também com o corpo todo, né, então as mudanças nas nossas expressões faciais, o modo como o nosso semblante se coloca, né, é um modo de significar o nosso mundo para as crianças. A gente teria, né, a possibilidade de pensar na contribuição de inúmeros autores que vão discutir isso, desde um autor muito mencionado para nós, né, que é o Vygotsky, a partir da sua psicologia histórico-cultural, quando ele vai dizer, né, que nós nos tornamos humanos pela cultura, também a partir do Walter Benjamin, quando ele vai falar também dessa relação cultural, e do Bakhtin, né, do Mikhail Bakhtin, quando ele vai falar que nós somos linguagem, né, nós nos tornamos humanos na linguagem. Então, a ideia, né, de autores que dialogam, que explicam para a gente, explicitam para a gente como isso se dá, é bastante alargada, né, e aqui eu trago uma citação do Winnicott, que um pouco diferente desses demais autores, né, ele está implicado numa corrente teórica, né, que é a da análise, a da psicanálise, mas ele vai falar muito dessa relação da criança com o mundo a partir de um cuidador, né, que pode ser a mãe, e mais tradicionalmente seria a mãe, mas é um adulto que vai se ocupar dessa criança a maior parte do tempo, né? Hoje, na condição sócio-histórica que a gente está, né, a gente sabe que não é exclusivamente a mãe e que tem muitos outros agentes que se colocam nessa relação com a criança, né? Então, esse mundo que nós compartilhamos com a criança é também esse próprio mundo dela imaginativo, né? De modo que ela está capacitada a sentir esse mundo de forma muito intensa. Este mundo real tem muito a oferecer, desde que sua aceitação não signifique uma perda da realidade do mundo pessoal, desse mundo, né, imaginativo ou interior da criança. Eu vou fazer um exercício aqui de saída da apresentação da tela, e acho que vou até antecipar um pouquinho Então, eu vou parar aqui o compartilhamento, só um minutinho. Depois, se vocês puderem me dizer se isso está funcionando aí para vocês, eu acho que sim, porque eu quero partilhar com vocês uma história, né? E para isso eu vou recorrer aqui ao livro físico que eu tenho em mãos. Estou tentando mostrar aqui as imagens que fazem a capa do livro, né? E o título do livro que está aqui, ó. O título do livro é Baboon, da Kate Banks e do George Halensbein. E essa história começa mais ou menos assim. Já vou compartilhar com vocês a leitura e a imagem das páginas, tá bem? Baboon se espreguiça e, sonolento, abre os olhos. A grande floresta está à sua frente. Olhe, diz sua mãe, este é o mundo. Então o mundo é verde? Ele diz. Uma parte dele, ela responde, e leva Baboon para passear sob as árvores. Continuando. No meio do caminho, eles encontram uma tartaruga de olhos fechados, ela mal se mexe. Baboon a observa passar, mas espera muito tempo. O mundo é lento, ele diz. Sim, às vezes, sua mãe responde.
Aqui o Babum olhando a tartaruga que lentamente se desloca na frente dele. Depois que a tartaruga passa, Babum segue atrás de sua mãe. Um fogaréu queima a mata e Babum chega perto para sentir o calor. Mas logo o calor começa a queimar e Babum dá um salto para trás. O mundo é quente, ele diz. Nem sempre, responde a sua mãe. Estou querendo ver se eu consigo fazer a imagem passar toda aí. A mãe leva Babum até um pequeno lago. Um jacaré, descansando na margem, abre a bocona. Cuidado, a mãe lhe diz. O jacaré pode comer você. Babum não quer ser comido e corre para se esconder atrás de um arbusto. O mundo está com fome, ele diz. Você também fica com fome às vezes, responde sua mãe. Depois surge uma manada de elefantes, em grupos de 4. Eles fazem um barulhão e a terra treme. Uma gazela passa. Ela não é como a tartaruga. Ela é rápida como um raio. Um pesado rinoceronte sai da mata. Ele grunhe e Babum se assusta. Ele não vai machucar você, diz sua mãe. Babum segura a mão da mãe para atravessar um campo. Depois, esconde-se entre a grama alta. Sua mãe também se esconde. Quando brincando, eles se acham, deitam-se lado a lado. O mundo é macio, diz Babum feliz. Babum vira e rola, e vira outra vez. Um pássaro voa ali perto e a nuvem passa. Babum adormece. Quando ele acorda, o sol está se pondo e por sobre sua cabeça. Isso também é o mundo, diz sua mãe. Babum levanta-se. Vamos, sua mãe chama. E eles atravessam o campo de volta. Babum segue a mãe, e os dois sobem em uma árvore. No outro galho está sentado um macaco. Ele se parece com Babum. Ele também é o mundo? Babum pergunta. Sim, diz sua mãe, e você também. Babum observa em silêncio. Depois acompanha sua mãe e desce da árvore. Agora, os elefantes estão reunidos e as gazelas descansam. Não há mais fogo e a noite cai. Babum sobe nas costas de sua mãe. O mundo é escuro, ele diz. Às vezes, sussurra a mãe, levando-o para casa. Babum olha para trás e pisca os olhos. Até onde consegue ver, tudo está escuro. Babum descansa a cabeça no pescoço macio de sua mãe. O mundo é grande, ele diz. Sim, responde sua mãe, ternamente. O mundo é grande. E assim encerra a história da Kate, chamada Babum. Eu acabei escolhendo essa história nesse momento aqui da nossa conversa, pensando fora, né, inúmeras questões relacionadas ao livro em si, a beleza das imagens, né, a parte gráfica do livro que se coloca como um livro que é um livro de capa dura, né,
que tem ilustrações bastante estruturadoras do texto, né? O texto se coloca como um diálogo que aparece nas páginas, mas as páginas estão tomadas pela ilustração. Então, tem uma série de aspectos implicados nesse livro, né, nesse produto aí da nossa cultura, que já fariam, por si só, a gente entender ele como um livro de qualidade, né, e entendê-lo como uma boa aposta, né, para esse trabalho com a leitura, com a literatura. Mas aqui, eu acho que vai ficando muito presente, né, e implicada na relação dessa mãe e desse filhote, o quanto o ser humano adulto insere, né, esse ser humano mais recém-chegado no mundo, né, e significa esse mundo para esse ser novo que está chegando em todas as suas interpretações de como ele vê esse mundo, né? Então, nas muitas passagens aqui da conversa entre o Babum e a sua mãe, ela vai mostrando que ele é um ser pertencente a esse mundo, né? Que a depender do contexto, do momento, esse mundo vai ter diferentes modos da gente percebê-lo, né? Ele é lento, ele é quente, ele é escuro, né? Ele é rápido. Então, tudo aquilo, né, que for sendo vivido e a depender do momento em que ele está sendo experimentado, vai permitir que a gente perceba e faça leituras diversas de tudo aquilo que está acontecendo com a gente, né? Então, a literatura, ela potencializa, né, todas esses apelos que a gente pode perceber numa situação que se coloque nessa relação de um mediador que traz essa leitura para a gente, né? Eu vou voltar aqui para a apresentação para seguir um pouco o que eu tinha organizado e vou adiante um pouco. Deixa só eu confirmar aqui se vocês estão. Acho que agora sim vai estar sendo veiculado para vocês. Tá, sim. Então, voltamos lá. Essa produção da cultura, né, então ela está muito posta nessa relação da leitura, da literatura com a gente. Sempre é interessante, né, a gente começar, acho que nessa parte ainda introdutória, pensando, né, o que é a leitura para cada um de nós, né? Então, aqui vocês não vão falar, né, a gente não vai dialogar sobre a significação que tem para vocês, né? Mas vocês poderiam pensar um pouquinho sobre isso, né? Para mim, ler o que é ler, né? No pé da apresentação, aqui na parte de rodapé, vão ter algumas respostas que foram sendo obtidas em diferentes momentos aí, né? Com pessoas diversas também. Então, uma professora, em outro momento, disse, né? Ler é mapear dúvidas, instigar os olhos diante do que se vê. Aqui estava, né, a apresentação aí do Babum, que eu puxei um pouquinho para antes. E aí a gente pode, né, a partir dessa pergunta também se colocar outras, né, que é a ideia de que recordações vocês têm em relação aos primeiros encontros narrativos que vocês viveram, experimentaram, né? Alguém tem uma memória lá de quando era criança muito pequena, né? Ou até mesmo de quando era bebê, ou invertendo essa relação, né? Depois de adulto, numa relação com uma criança bem pequena, você lembra de como foram esses encontros narrativos? Pode ter sido por aquelas brincadeiras, né? De algumas parlendas,
que você brinca com a criança e faz uma interação corporal com ela, né? Eu sempre lembro, e acho que ela é uma das bem tradicionais, né? Daquela brincadeira do serra-serra, que você tem essa narrativa, você traz essa narrativa lúdica ali para brincar com a criança e você interage corporalmente com a criança, né? Pode ser numa contação, né? Pode ser num diálogo que você está perguntando para a criança, ou que você foi perguntado enquanto era criança, né? Sobre o que você está sentindo, de que modo você está entendendo o que está acontecendo no teu entorno, né? Então, existe uma relação que se coloca pela narrativa que a gente vive desde muito cedo, né? Agora, falando com vocês, eu estava lembrando de um vídeo que depois eu vou deixar o link, eu não vou fazer a tentativa de passar aqui, mas é um vídeo que conta um pouco do trabalho das bibliotecas públicas na Colômbia. Então, a Colômbia, né, um país aqui da América Latina, que às vezes a gente tende a ver como um país que tem mais dificuldades que o nosso, né? No entanto, é um país que já há alguns anos faz um trabalho bastante interessante nessa perspectiva de formar leitores, desde desde muito cedo na sua história de vida, né? Então, as bibliotecas públicas em Medellín têm um trabalho, tem alguns programas dentro dessa biblioteca que envolvem a comunidade, né? Desde quando as mães estão grávidas. Então, a mãe gestante, né, ou o casal gestante, tem espaços, tem, se não me engano, 2 dias no mês, que é voltado especificamente para eles, né, que um leitor, um contador de histórias que trabalha na biblioteca vai fazer um trabalho com esses casais gestantes, com esses casais grávidos. Nessa história de vida, então, né, já tem uma experiência ali que vai permitir uma recordação, vai permitir uma lembrança lá na frente, né, dessa vivência de um encontro narrativo. Um encontro narrativo quando o bebê ainda não estava para fora, né, não estava aqui junto conosco pós-nascimento, mas ele estava junto conosco ainda no período de gestação das suas mães. Então, não tem limite, né, ou não tem uma antecipação que a gente possa datar, né, de quando isso deve começar. Isso pode acontecer desde sempre, né, então, desde a gestação, desde o momento em que o bebê é recém-nascido, né, eu posso colocar essa experiência de narrativa com ele, né. Será que hoje, uma outra questão ali, né, é possível a gente encontrar comunidades nas quais o escrito, a cultura escrita esteja pouco presente na vida das pessoas? Se a gente for pensar nas diferentes culturas, nas diferentes comunidades, né, a gente vai se dar conta que é cada vez menos comum, né, a gente ter comunidades que vivem completamente apartadas da escrita. Mesmo que elas não tenham um domínio sobre a escrita, ou que a escrita não seja algo do seu cotidiano, né, como, por exemplo, as comunidades ciganas, mas no momento em que eles se relacionam conosco, né, eles têm um pouco essa demanda, né, por também entender um pouco de como é que isso se coloca nessa outra cultura, né. As culturas que estão mais isoladas de alguns povos originários, né, algumas comunidades ou aldeias, tribos que estão realmente afastadas da comunidade letrada, talvez consigam, né, não depender dela ou não colocá-la no seu cotidiano, mas isso se restringe, né, a algumas comunidades que estão nessa condição de um maior afastamento mesmo. Acho que a terceira pergunta aqui, né, ela está implicada numa questão, a partir do exemplo que eu dei para vocês ali dessas bibliotecas públicas em Medellín, né, que é
quando começa a nossa história de ser leitor, ela começa a partir do momento em que a gente escuta narrativas, né? Ou, como o Perrotti se refere, em alguns momentos ele diz, né, que a criança bem pequena, que ainda não lê sozinha, não tem autonomia para ler, ela lê com os ouvidos, né? Ela lê a partir da escuta que ela faz de algo que é lido para ela. Até porque a gente vai ver que tem uma diferença, né, entre a narrativa de um texto escrito, que eu adulto faço para a criança, porque ele tem toda uma prosódia, né, que é diferente, que está pautada pelo texto escrito, se eu comparar com uma narrativa que é mais oral, né, que é mais coloquial, que não fica muito pautada pela pontuação formal, né, ela é pautada mais num tom de conversa mesmo. Então, essa história de ser leitor, ela pode começar muito cedo, né, por experiências de narrativas que a criança ouve do adulto. E acho que a última pergunta é uma pergunta muitíssimo importante, né? Vocês, professores, professoras de educação infantil, precisam, de alguma forma, né, responder para si mesmos essa pergunta, né? Por que lemos para uma criança desde muito pequena? E acho que aqui a gente pode se colocar ou evitar, né, nos colocarmos numa cilada, que é a gente imaginar que a leitura para criança pequena, ela só deva estar pautada na relação com o ensino do ler e escrever, né? Tem uma autora também que trabalha na Colômbia, até não sei se ela é nascida na Colômbia, que é a Yolanda Yunis. Ela tem um trabalho belíssimo com uma biblioteca, mas aí não é um espaço público, uma biblioteca em um jardim de infância chamado Espantapájaros, ou Espantapássaros, né? Que é um trabalho que ela desenvolve lá, nesse país, que desde muito cedo ela trabalha, né, com a disponibilização de livros para as crianças e com tudo que, né, essa relação entre crianças, livros e adulto pode nos dar de perspectiva. E ela, de forma muito clara, né, e muito explícita, ela vai mostrar para a gente o quanto o ler para crianças pequenas tem a ver com essa humanização que a gente pode e deve fazer entre nós, né? Então, quando você trabalha com a leitura com crianças muito pequenas, você está trabalhando com as emoções, né? Você está trabalhando com toda uma relação de afetividade que se coloca na relação e que permite que a criança entenda as suas próprias emoções, né? Eu acho que eu também vou antecipar e vou trazer para vocês um livro que acho que mostra para a gente muito claramente essa relação, né, com o quanto a literatura nos move em termos de emoções, em termos de leitura de contexto, né? Vocês devem, talvez, ter ouvido músicas do Emicida, né? Ou ouvir falar do Emicida a partir dessa relação dele. Vou aprendendo aqui, gente, o lugar que eu tenho que colocar para ficar mais inteiramente visível para vocês. O Emicida, né, é uma pessoa que começou no cenário musical com o rap e que hoje é um produtor cultural muito importante, muito interessante para a gente, né, porque faz a gente lembrar também e valorizar algo que é extremamente importante na literatura, e não só na literatura, né, acho que nas nossas vivências, que é a questão da diversidade cultural, né, esse acolhimento, e mais recentemente ele faz esse segundo livro,
se eu não estiver enganada, é o segundo livro, e o título do livro é, né? E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas. Quem ilustra o livro é o Aldo Fabrini, e ele começa com, eu vou pular aqui a apresentação e a dedicatória, e eu vou para a primeira página do livro, na qual, então, ele começa a narrativa, né? E a narrativa se diz assim: sempre que a escuridão vinha, eu dizia: papai, deixa uma luzinha? Pode ter um vampiro aí, uma bruxa ali, um lobisomem, um fantasma, sei lá, um saci. Tem no canto da página aqui, deixa eu acertar o lugar. Ai, gente, só um pouquinho. Esses olhinhos ali, ó. Acho que consegui, né? E aí segue. Quando o primeiro raio de sol brilhava, não muito longe, ela via e falava: mamãe, me protege da claridão, da iluminação. Sei lá o que tem do outro lado. Quero não. Com uma lanterna, eu me sentia numa caverna, com morcegos a beliscar as pernas. A outra, no seu mundo, achava que aquela luz que chegava, de algum jeito, a maltratava. A aflição na escuridão era tão dura que calava toda a minha sede de aventura. E num silêncio de doer, que só as pedras sabem fazer, meus olhos giravam no quarto para se precaver. A luz que vem, de repente, forte, tira a nossa visão, leva ao nosso norte. Tateamos no caminho, em desespero e desalinho, atrás de achar o nosso mundo, mesmo que só um pouquinho. Toda madrugada era a mesma história. Isso se não me falha a memória. Do outro lado, o que mais se temia era o desconhecido que a aurora trazia. O medo é realmente um cara intrometido. Entra sem ser chamado e chega convencido. Sussurra em nossos ouvidos mil histórias com monstros e bandidos. Às vezes, pega até os adultos desprevenidos. Ele não é mau, ele só é um cara preocupado que vem nos lembrar. É importante ter cuidado. Só vira problema se, ao contrário de um tema, em vez de nos fazer voar, nos prende como algemas. Como algemas. Se para todo sim existe um não, também para todo problema existe uma solução. E ela chega pequena como uma bobagem, vai ganhando voltagem, vai crescendo e crescendo. Ela é a coragem. Ela é quem diz para o medo: calma, lembra que a gente tem fibra, a gente tem alma? Então, de repente, ela grita no alto-falante e se faz gigante. A coragem nos convence de prima, nos dá força e nos aproxima. E aquele monstro feroz, de garra forte e veloz, na verdade nem existe. O outro é como nós. O senhor medo vai embora, contente quando vê a coragem triunfar lindamente. E provar que tudo é uma questão de olhar. Às vezes, o que nos assusta tem muito da gente, só é um pouco diferente.
ele termina, né, com as apresentações do autor do texto e do autor das imagens. Acho que esse texto, né, esse livro do Emicida, ele vai também, né, na perspectiva ali do que a Olhanda Reis nos coloca, lidar com esse aspecto, né, aqui, direta e explicitamente, e ao mesmo tempo de uma maneira literária, né, poética, lidar com as emoções. Não necessariamente, né, o texto literário faz isso de forma explícita, né, mas ele permite, né, que a gente, acompanhando as narrativas ali, vá se dando conta de algumas desses aspectos relacionados às emoções, aos sentimentos e à afetividade. Tem um livro que eu não vou me furtar aqui a mostrar para vocês, deixa eu só ver onde é que ele está. Que aí também, né, é aquela ideia da releitura de muitas histórias clássicas, né, contos clássicos, as histórias de princesas, enfim, e das fábulas, das histórias recriadas, né, pelo Perrault, por diferentes autores aí já no século XVII, né? E uma delas é a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Que mexe muito, lida muito com as emoções, né? Com a emoção do medo entre elas. Então, tem uma reescrita, uma releitura da história, que é Uma Chapeuzinho Vermelho. Eu estou pulando a capa aqui propositalmente, mas vou voltar nela. Essa é uma versão em espanhol da história, né? Uma Chapeuzinho Vermelho, já tem essa história em português. Então, ela trabalha com toda uma outra forma, né, de representar imageticamente os personagens principais. E ela começa, né, então, com o lobo. Ei! Aonde vais? Opa, deixa eu ver se consigo pôr só essa imagem aqui. Ou as duas. Aonde vais? E a Chapeuzinho responde, a casa da minha avó. Melhor vires comigo, o lobo fala. E a Chapeuzinho, né, nessa segunda imagem aqui, diz assim, aonde? Para comer. Aí o lobo segue. Chapeuzinho que fala, iremos comer? Aí o lobo diz, sim, carne macia e vermelha. E lá vai ele, né? Aí, continuando. Que orelhas tão grandes você tem? São para escutar melhor. Você é muito peludo. E ele também tem olhos muito grandes. E o lobo ali, né? E tem dentes enormes. São para comer melhor. A Chapeuzinho diz, né? Aqui desse ladinho, em vermelho, não. E o lobo? Não. Como assim? Não são para comer melhor, né? Tens mau hálito. Eu? Pegue uma bala. Obrigada. Por nada.
e o lobo diz, né? Ah, tá meio que se engasgando ali. Aqui é a mesma coisa, né? E a Chapeuzinho termina brincando ali, né? Ingênuo. Nessa releitura, né? Você traz um outro desfecho, ela trouxe, né? O autor trouxe, que é a Marjolaine Leray, traz um outro desfecho para a história, mas o tempo todo a história está, né, lidando com essa emoção, que é essa emoção do medo, né? Aqui, eu acho que a gente também pode fazer uma parte, né, para a gente pensar assim, será que eu leria essa história para crianças muito pequenas? Como, né, eu leria com elas? Mas eu acho que vale a gente pensar também que a literatura infantil, ela é uma literatura que não tem idade, né? Muitos autores, se a gente for, né, olhar entrevistas, ler entrevistas, ou até ouvi-los, hoje, né, nas muitas lives que têm acontecido, o pessoal da literatura tem feito bastante, muitos dizem que, na percepção deles, não existe uma literatura para criança, né, que eles, quando estão criando um livro de literatura, eles não estão pensando na idade da criança, ou especificamente no ensinamento que eles vão fazer para a criança, mas alguns deles se tomam, né, lembrando ou pensando em como eles eram quando crianças, se tomam como a criança que receberia essa literatura, né? E se eles gostariam dessa literatura que eles estão fazendo para eles mesmos. Então, eu acho que a literatura infantil tem essa amplitude, né? De pensar assim que ela não é exclusivamente para criança, né? Quanto melhor for a literatura infantil, mais ampla ela é, no sentido de ela poder dialogar com muitos leitores, né, inclusive com o leitor adulto, né, o que vale, né, eu acho que a gente tem cada vez mais criado uma consciência, né, sobre a qualidade dos livros de literatura, então, essa qualidade é uma coisa que a gente tem que ir aprendendo a descobrir, né, assim, acho que tem muitos detalhes para a gente pensar aí, né? Mas existe toda essa qualidade imagética, né? Então, toda essa qualidade de como as ilustrações são feitas, da diversificação dessas ilustrações, né? Então, vocês acho que vão lembrar aí de uma polêmica que nos pegou ano passado, e de uma, não só polêmica, né? De uma controvérsia muito real, né, quando, nesse momento muito difícil que a gente está vivendo em termos de políticas públicas, a gente vê uma proposta do Ministério da Educação, que é uma proposta de, como ministério, né, propor um programa em que, dentro desse programa, eles já fazem uma produção de uma qualidade baixíssima, né, a partir de releituras de contos clássicos, ou de reinterpretações de contos clássicos, né, com um mesmo ilustrador e com uma mesma pessoa que recria os textos. Então, esse programa, né, pretende, em forma de e-book, disponibilizar para a população dezenas de textos da literatura mundial aí, né, mas faz isso de uma forma muito de má qualidade, né? Então, quando você imagina, a gente viu aqui, né, uma ilustração que foi a desse livro, que é uma ilustração bastante diferenciada, né? A mesma coisa, o livro ali da escuridão e do medo, né? E a outra ilustração do livro Babon, que prima, então, por
trazer para o livro de literatura algo de artístico mesmo, né? Entendendo também o livro de literatura como um produto da nossa cultura que contém a arte, né? E que traz um texto que não necessariamente é um texto que é facilitado, infantilizado, ou restrito em termos de repertório linguístico mesmo que ele vai trazer ali, né? E você compara com livros que antes a gente costumava chamar, né? Os livros lá de R$ 1,99, que eram esses livros, então, que tinham sempre o mesmo desenho, sempre uma mesma escrita, né? E você, de repente, olha, né, que um organismo do nosso governo federal, que é o Ministério da Educação, faz uma aposta nesse tipo de livro. Então, o primar pela qualidade é a gente buscar, então, né, textos que tenham uma estética que amplie o repertório das crianças, em termos de narrativa verbal, né, e uma estética em termos de imagem que também representem essa diversidade, né, de produções artísticas dos muitos autores de imagens, né, dos muitos desenhistas, ilustradores, enfim, porque no cenário brasileiro a gente tem facilmente esse acervo, né, a multiplicidade é fantástica, né, nos últimos anos. E a gente também experimentou recentemente programas públicos, né, do governo federal, mais especificamente eu gosto de lembrar, porque eles estão dentro do ICMEIs, né, os acervos que o PNPE disponibilizou para a gente. Entre os anos de 2008 e 2014, né? Então, há um acervo grande, né, e de bastante qualidade nesse material que o programa do PNBE, quando incluiu a educação infantil, encaminhou para as instituições, e acredito que muitos de vocês fazem uso ainda hoje, né, desse material. Esse sentido, né, eu vou voltar um pouquinho aqui para a apresentação e talvez até adiante um pouquinho aqui algumas telas, para dizer para nós aqui, né, o quanto, então, vocês só me digam se, acho que está aí para vocês, né, o quanto, então, essa ideia da literatura, né, é a ideia da literatura como um direito social do cidadão, e como um direito humano, né? Então, aqui sempre a gente acaba lembrando do Antônio Cândido, né, que desde os anos 80 defende essa ideia da literatura como um direito humano, né? Se a leitura é um direito social e um direito de cidadania nossa, a literatura para muitos, né, e para o Antônio Cândido, que propôs essa defesa, ela é um direito humano, e um bem indispensável à nossa humanização, né, a gente se torna mais autoritário, né, a gente consegue se colocar no papel dos personagens, e isso é uma forma de se colocar no lugar do outro também, né, nesse sentido, essa nossa humanização, ela é propiciada, né, ou ela é favorecida também pela literatura. Pensar a literatura como um direito humano, então, né, é pensar esse papel do Estado como o ente que precisa suprir à sociedade esse direito, né? Nós, enquanto sociedade, enquanto sociedade civil e enquanto profissionais da área da educação, né, temos aí o dever de lutar e incidir, então, na elaboração dessas políticas públicas para que elas aconteçam, né? Recentemente, em 2018, foi criada uma lei, a lei do Plano Nacional da Leitura e da Literatura, que justamente envolve, né, um outro setor do Estado,
que não é exclusivamente a área da educação, né, como um setor que também é responsável pela promoção dessa política de formação de leitores, que é justamente a área da cultura, né. Então, o Plano Nacional de Leitura e Literatura, ele foi criado no âmbito do Ministério da Cultura, né, é de 2018, e é uma lei, então, que se coloca como uma lei que ampara as políticas públicas que visem, né, criar e manter bibliotecas públicas, bibliotecas escolares e outros espaços de leitura. O interior da escola, a ação do professor não deve ser a única, né, o único reduto aí da formação do leitor. É muito importante que no âmbito público a gente tenha outros espaços que também atuem nessa formação do leitor, né. Dentro dessa ideia, então, né, das políticas públicas, além de criar e manter bibliotecas, criar e oferecer cursos de formação para novos profissionais, né, e para a qualificação dos profissionais que já atuam nesse segmento, e aqui os profissionais somos nós, né, professores também, mas são os escritores, são os ilustradores, os designers, os mediadores, os bibliotecários, os contadores de histórias, né, os editores e os livreiros. Então, tem um universo, né, de pessoas envolvidas nesse âmbito da produção e da veiculação do livro no mundo, né, que é muito importante, e que o Estado tem, então, um papel aí, né, até para, às vezes, brigar com um mercado editorial que é de fora do país, né. Nesse quesito ainda, né, das políticas públicas, pensar também em programas que apoiem a modernização, né, dos parques gráficos, fortaleça essa competitividade das empresas nacionais. Garantir a literatura como direito humano é garantir o seu usufruto enquanto obra aberta. E eu acho que aqui a gente vai entrando um pouco nessas nossas possibilidades de atuação, né? Então, quando a gente pensa a literatura como obra aberta, os 3 livros que eu fiz a leitura aqui com vocês, eu acho que eles nos provocam também nesse sentido, né? A gente pensar a nossa atuação para além da gente querer responder especificamente algumas perguntas naquela linha da interpretação de texto, né? Saber qual é o personagem principal, ou saber a mensagem que o autor quis passar, né? Tentar ver a literatura, então, como além disso, né? Porque talvez o personagem, eu posso ficar me perguntando, quem que é o personagem principal ali do livro do Babum, né? É ele mesmo? É a mãe dele? A depender do momento da leitura, eu posso me identificar com um ou com o outro personagem, né? E esse personagem com quem eu me identifico pode ser para mim o personagem principal. E isso é tão importante, né, quanto eu pensar na estrutura do texto e achar que somente um é esse personagem principal, né? A mensagem do livro, então, né, essa ideia de que o autor quis dizer, ela é mais sujeita a interpretações ainda, né? Muitos autores dizem que nessa relação, né, de leitor, livro e autor, que se coloca a intenção do texto, né? A intenção do autor não necessariamente é uma intenção que prevalece. E alguns autores até dizem que eles não têm uma intenção, né? Que eles querem possibilitar uma abertura também, né? No momento em que alguém se depara com o livro dele. Nesse sentido, né, um ponto de partida de pensar a literatura como um direito humano é permitir, né, que essa nossa humanidade seja desfrutada para além da caixinha, né, e como asas, como liberdade. Nesse sentido, a literatura enquanto obra aberta é importante que esteja disponível para muitos de nós, em todas as nossas diferentes idades, né, e numa diversidade de gênero e cultural
cada vez maior, né? Também é um advento recente da literatura infanto-juvenil, né? Essa diversidade, então, cultural. Hoje a gente tem obras, né, que trazem a temática indígena e que são escritas por pessoas, né, desse grupo cultural, né, de temática cigana, afro-brasileira, africana, enfim. A gente sair muito daquele lugar da história única, né, de uma interpretação ou de um produtor da história, que quase sempre era só aquele produtor europeu ou norte-americano, né? A gente tem muita literatura de qualidade, né? Latino-americana, brasileira, afro-brasileira, africana, e é importante que a gente vá buscando essa literatura para a gente poder ampliar a leitura de mundo das nossas crianças, né? É também pela literatura, né, que elas vão ampliar essa leitura de mundo que a gente oportuniza que elas façam. O Antônio Cândido, né, já desde a década de 80, quando ele faz essa defesa da literatura como um direito humano, vai responder uma pergunta, então, o que é literatura, né? E ele, então, comenta essa ideia de que a literatura, da forma mais ampla possível, né, seria toda a criação de toque poético, ficcional, dramático, nos diferentes níveis que uma sociedade produz, né, em todos os tipos de cultura, desde que o chamemos de folclore, lenda, xiste, né, então essas formas que seriam menos complexas, até formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Ele abre, né, um arcabouço aí de pensar a literatura muito mais alargada, né? E aí, para nós que atuamos na educação infantil, é totalmente legítimo, né? A gente vê as quadrinhas, né? Os trava-línguas, as parlendas, como formas de uma literatura bastante importante para esse período, né? Período etário aí das nossas crianças. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas eu estou lembrando aqui de um gênero que às vezes é um pouco difícil da gente trabalhar, né, com as crianças, ou da gente mesmo desenvolver o gosto por ele, que é o gênero da poesia, né? Então eu coloquei numa das telas um poema da Rosiana Murray, que eu acho que é uma poeta, né, brasileira, que vale muito a gente conhecer. Ela tem um acervo, uma produção literária vastíssima, né? Algumas que a gente até poderia dizer que tem um foco mais na literatura infantil, mas outras que eu acho que faz essa ideia dessa literatura mais universal, né? Que independe da idade. E tem um livro bem bonito delas que eu vou mostrar, bem bonito dela, que eu vou mostrar para vocês aqui. Aliás, são vários os livros. Esse é um deles que tem uma estética na apresentação gráfica muito peculiar, assim. Então, nesse sentido ainda, né, da literatura como um direito, requer que a gente tenha um acervo, né, que a gente possa organizar, disponibilizar e deixar de acesso livre para todos e todos, né, de todas as idades, cores, religiões, sexualidade. O Daniel Pennac é um professor e romancista que faz, num dos romances dele, chamado Como um Romance, uma discussão sobre 10 direitos imprescritíveis do leitor, né? Então, para ele, o leitor tem que ter o direito de, né, não ler. Então, a obrigação da leitura, né, é algo que não passa como um direito para ele. Tem que ter o direito de pular páginas, o direito de não terminar um livro, o direito de reler, o direito de ler qualquer coisa, né? Porque não há só um tipo de literatura que é aconselhável ou que é a literatura, né? Tem que ter o direito de não se conceber, de se conceber diferente do que ele é. Então, quando ele se coloca no papel de um personagem, né?
ele é um outro, né? O direito de ler em qualquer lugar, de ler uma frase aqui e outra ali, de ler em voz alta, e o direito de calar. Pensar nesses direitos é pensar assim, né? Para eu formar leitor, é importante que eu também seja leitor, né? Esses 10 direitos imprescritíveis aqui, eles se aplicam mais a nós, né, que somos leitores com autonomia hoje, porque passamos pelo processo de letramento e de alfabetização, né? As nossas crianças, elas não são leitoras autônomas ainda, mas elas são leitoras que estão num processo de inserção e de imersão nesse mundo, né? Nesse mundo que tem que ser um mundo de encantamento, de envolvimento, né? Então, esses direitos também podem se aplicar a elas de uma forma mais tênue, né, ou mais livre aí, porque quando a criança vai folhear o livro, né, ou vai brincar de que está lendo o livro, é importante que ela também possa, né, pular páginas, que ela possa percorrer o livro talvez de forma mais rápida, dando a sensação para a gente de que ela não está terminando a leitura do livro, né? Então, a nossa relação nessa tríade, criança, livro e nós mesmos, que somos o leitor aí com essa autorização, né? Precisa ser uma relação de uma certa abertura, né? E talvez o último item aqui, né, que é imprescindível para a leitura como um direito humano, é justamente essa ideia da mediação humana, né? O mediador ou a mediadora, com certeza deve ser leitor, né? E aí, leitor do que quer que seja, né? Algumas pessoas podem gostar muito de romances, de um livro que o livro todo é uma história só, outros podem gostar de livros que são pequenos contos, né? Outros podem gostar de livros que são livros menos literários, nessa acepção de associar a literatura com o universo ficcional, né? Então, livros que trabalham mais com autobiografias ou com esclarecimentos, explicitações de alguns elementos, né? Mas é importante que a leitura esteja presente, né? É muito difícil eu não ser leitor e eu, de alguma forma, trabalhar na formação de outros leitores, né? Então, é preciso que esse mediador apresente a literatura para aqueles que ainda não foram seduzidos pela leitura, sendo ou não leitores, né? Às vezes, a mediação da literatura, ela é feita muito mais tarde na vida da gente, né? Depois que você já está, às vezes, no ensino médio ou entrando na universidade, e de alguma forma algum professor consegue te mostrar que, puxa, esse livro aqui é muito legal, esse autor fala dessa forma, e aí é que você vai ganhar gosto pela leitura, né? Talvez na tua história de escolaridade, na educação básica, isso não se fez, né? Então, não é porque eu sei ler que eu sou um leitor de literatura, né? Eu posso saber ler e não necessariamente ser um leitor de literatura. Esses momentos, né, então, dessa mediação, podem ser rodas de leitura, podem ser momentos de contação de histórias, né, podem ser leituras compartilhadas e etc., né, outras formas de. Essas formas são formas que a gente também faz com as crianças, né, a contação, ela está muito presente, né, a leitura compartilhada, ela está muito presente. Rodas de leitura talvez não sejam tão presentes ainda na educação infantil, mas elas podem ser, né. Esse usufruto, então, de um texto literário como uma obra aberta, ele fortalece esses vínculos, né, de afeto, de confiança entre as pessoas, e ele também efetiva a literatura como um direito de todos nós, né. No final dessa página, gente, tá um link daquele vídeo que eu havia comentado com vocês, que são de bibliotecas na Colômbia, né, que mostra, então, inúmeras situações de mediação de leitura nas bibliotecas públicas, desde os casais gestantes ou as mães gestantes, né,
até as crianças maiores, passando por crianças bem pequenas da educação infantil. Os bebês vão à biblioteca e os bebês têm a possibilidade de manusear livros, né, nesse contexto. Aqui são algumas, também, acho que, tensionamentos ali, ou problematizações, explicitações da Yolanda Reis, né, como uma autora importante lá na Colômbia, que vai também colocar para a gente, né, essa ideia de que o ler para crianças, e aqui a gente pode estender isso, né, para nós e para as famílias, é visto, né, é entendido como um ato de atenção, como um ato de amor, né, e como um ato de acompanhamento desse desenvolvimento das crianças. Abrir um livro com elas é mostrar-lhes o caminho para mundos possíveis, abrir as portas para a imaginação sem limites. De forma textual, né, Yolanda Reis diz isso: ler é o primeiro passo para aprender a escrever, e escrever é pensar de forma organizada. Tem toda uma discussão numa entrevista que ela faz, né, do quanto essas coisas estão implicadas, né? A gente lê para a criança, a gente a coloca num mundo de narrativa bastante ampliado, de não ter limite para a imaginação, né? Na imaginação tudo é possível. Tem uma circularidade aí, né, em pensar que, como eu vejo que isso está num livro, eu penso que isso foi escrito, né? Quando eu penso que eu vou escrever, eu penso que eu preciso organizar a minha forma de pensar para eu poder escrever. Então, é um ciclo. Tem uma autora italiana que eu acho que ela vai chamar isso de ciclo virtuoso da escrita, né? Que é a ideia de que você começa para uma criança e ela pode chegar a um momento em que ela escreve, né? As suas ideias, ou as ideias coletivas ali que comungam no grupo de crianças, que é uma forma de, então, produzir um material para ser lido, né? As crianças não vêm sozinhas aos livros, né? É muito importante um mediador que os guie até aqueles textos que vão possibilitar que ela tenha amor pela leitura, né? E esses adultos são, né, os pais, os professores, diferentes promotores de leitura, bibliotecários, que acabam sendo esse elo, né, que permite, que pode permitir, né, pegar as crianças pela mão e levá-las às histórias escritas no papel. Olhando mais uma vez essa ideia desse ciclo virtuoso, né, ele pode se tornar mais tarde um adulto com essa grande capacidade argumentativa e interpretativa do mundo, né. Quando a gente vai, acho que pensando as nossas esferas de atuação, né, vai ficando cada vez mais claro no âmbito, né, no âmbito do espaço físico da educação infantil, das instituições de educação infantil, o quanto a gente precisa oportunizar, né, espaços que o livro está ali presente. Tem uma... Para quem não atua ainda na educação infantil, às vezes tem uma questão sempre presente, que é a questão, assim, o quanto a instituição deveria ter uma biblioteca, o quanto o espaço da biblioteca é esse espaço por excelência formativo para isso, né? Quando a gente já atua na educação infantil, acho que a gente desmistifica um pouco essa ideia da biblioteca, não entendendo que ela não é importante, ela é importante, mas ela não é, e não pode ser o espaço exclusivo do livro, né? E aí a gente vai vendo que, então, a gente pode, né, criar estações de leitura, a gente pode criar cenários literários, a gente pode criar contextos de referência para livros, né, que são nomes diferentes, que diferentes autores aí dão para esses lugares onde ficam os livros e onde os livros são dinamizados no trabalho com as crianças, né?
Às vezes isso está num painel, numa caixa, num estante, num cesto. O importante é que o livro seja uma presença na vida das crianças. Quando a gente pensa agora, né, no quanto, pelo afastamento das crianças desse contexto, né, é, no quanto a gente pode fazer essa mediação e o quanto os livros podem ser livros agora, de fato, itinerantes, viajantes, né, e eles saírem da instituição de educação infantil e irem para a casa das crianças, denota, né, o quanto a gente faz uma leitura, e eu acredito que vocês já façam essa leitura, né, de que o livro é esse objeto, então, que a gente não pode sacralizar, né, porque o livro, algumas vezes, talvez agora eu pule algumas imagens aqui, algumas telas aqui, eu vou pular, depois eu volto, tá, gente? O quanto o livro, ele é um espaço, essa imagem acho que eu devo ter deixado super por último lá, mas recupero já já para vocês, né? O quanto o livro é um produto que, como os brinquedos, né, ou como materiais mais perecíveis, ele pode sofrer no manuseio, ele pode sofrer no uso que a gente vai fazer com as crianças, né? Mas isso não pode ser impeditivo de que ele realmente esteja na mão da criança. E que, na medida do necessário e do possível, né, às vezes a gente vai ter livros com a gente, ou livros que vão e voltam da casa da criança, que são livros que foram remendados, né, que foram consertados, que tiveram que passar por essa reestruturação ali, porque a criança no manuseio, né, não de modo intencional, ou às vezes até de modo intencional, porque esse objeto ainda não é tão conhecido dela, acabou rasgando, extraviando, sujando, né? Então, de alguma maneira, a gente precisa estar tranquilo, né, com esse risco. Esse é um risco que é muito comum na educação infantil, né? E ele precisa ser entendido por nós como algo mais que a gente visualize com uma certa tranquilidade, né? Esse livro é o livro que eu tinha comentado com vocês, da Rosiana Murray, que é um livro, eu acho que vocês veem ele aqui na minha mão, né? Ele tem eu vou ter que olhar como é que vocês estão me vendo, porque senão eu não consigo saber se eu estou apresentando o livro. Tô. Então, ele é um livro que vem com uma fita aqui, que ele pode ser amarrado, né? A gente pode fazer um laçozinho dessa fita, e ele parece uma caixa, né? Não é nem capa dura, tá, gente? Mas assim, ele acaba até parecendo uma embalagem, né? Porque ele tem essa segunda capa, depois no final a mesma coisa. Ele foi escrito, então, pela Rosiana Murray, né? Uma poeta brasileira, e ele foi ilustrado por um artista nosso, né, um autor e ilustrador brasileiro, que é o Roger Mello, que já teve a maior premiação mundial, que foi o prêmio Hans Christian Andersen, de ilustração de livro infantil. Eu acho que eu coloquei na tela uma das poesias, e tendo colocado, eu vou mostrar rapidamente para vocês. Então, a ilustração do Roger Mello é uma ilustração muito inspirada na flora brasileira, né? Já a capa do livro tem algo assim, ó. Isso aqui é um vazado. Então, o quanto tem de beleza, né? Na produção nacional, na produção de autores que são reconhecidos aí mundialmente e que a gente pode tê-los próximos de nós. A Rosiana Murray tem feito, com vários livros dela, que saíram de catálogo das livrarias, a disponibilização desses livros em forma de e-book, de acesso livre, né?
Então, ela tem uma página na internet com o nome dela, ela tem um perfil de Facebook, acredito que tenha de Instagram também, no qual ela conta histórias e ela tem aceito o convite de escolas para ela contar ou ler as histórias que ela escreveu. Ela tem alguns poucos romances, e ela tem muitos textos de poesia, né? E está à nossa mão, de certa forma, né? Porque ela é uma pessoa que continua produzindo e que está aberta a essas interações, né? Então, voltando ali, deixa eu ver se eu coloquei na página aqui para vocês uma das poesias. Aqui. Coloquei. Então, nessa página a gente tem a seguinte poesia: flores trazem notícias do campo, das cores do arco-íris, da imensidão dos sonhos. Um campo semeado de sol e girassol, moinho de ouro, moendo cores. Muitas das produções dela fazem essa relação com a natureza, né, que é bastante importante no momento que a gente está vivendo também. Eu sei que vocês têm uma oficina especificamente para conversar sobre essas questões da relação da criança com a natureza, né? A literatura pode ser essa forma de aproximação também. Então, esse é um outro livro da Rosiana Murray que tem esse contexto da literatura, né? Chama Diário de uma Montanha. Ele é um pouco, digamos assim, para um público mais velho, por conta da forma como ele é estruturado, né? Mas as poesias em si podem ser poesias para serem lidas e trabalhadas com as crianças, né? Depois, eu acho que pelo tempo, e até para ver se depois tem alguma questão que vocês queiram colocar, vou me limitar a trabalhar com 2 livros agora. Um que é esse Selmar Marcel, é um livro ilustrado, né, ou um livro sem texto, e ele é um livro bastante curioso, porque ele quase é uma brincadeira. Vou sair de novo da apresentação, gente, porque eu vou mostrar o livro de fato para vocês. Então, vamos ali. Aqui. O título já brinca um pouco com essa ideia, né, de uma certa reciprocidade, digamos assim, daquilo que tem no mar e aquilo que tem no céu. Eu vou folhear aleatoriamente algumas imagens aqui, tá? Porque eu vou então aqui. Aí essa dificuldade que eu tenho de localizar na tela. A gente folheia o livro na horizontal, né? Então, vou pegar aqui. Dá para a gente ir se perguntando, né, se essas imagens fazem a gente imaginar outras coisas, né? Ele pega algumas coisas pela similaridade da forma, né? O Renato Morricone. E aí eu acho que a gente já se sente aguçado um pouco, né? Por essa relação que ele faz. Opa, aqui. E aí ele trabalha as cores, porque, né, ele desenhou e ele ilustrou, então as cores chamam também para essa aproximação entre elementos distintos, né? A última aqui que eu vou mostrar para vocês. E ele começou, né, com uma pessoa vestida, né, para ir para o espaço,
Deixa eu tentar agora distanciar um pouco aqui e para ir para o fundo do mar. E aí ele termina também com essa circunstância, né? Com o que permite, né, estar no espaço, estar no fundo do mar. Ele entra, né, um pouco nessa categoria de livro ilustrado e aí permite essas... acho que assim, é aguçar, né, a nossa curiosidade, pensar outras coisas que a gente estabeleceria, talvez, correlações, né? E aí, um outro livro que eu queria comentar com vocês, aqui também é um autor, o Renato Morricone também é brasileiro, né? E aqui o Alexandre Rampazzo, a mesma coisa. Esse livro dele tem a ver também com uma ideia, né? Então, de um outro modo de se acercar ali ao personagem que é muito conhecido, que é o Pinóquio, né? Foi um livro altamente premiado no último ano aqui no Brasil, e ele vai brincando, eu não vou ler, tá, gente? Eu vou querer deixar vocês com vontade de lê-lo. Mas ele vai brincando com essa ideia do Pinóquio no espelho, e ele começa, já mostra a imagem, com o seguinte texto. Quando o Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era, na verdade, um pedaço de madeira. Era somente um boneco de madeira. E aí, ao longo da história, ele vai trazendo inúmeros outros personagens, né? Nessa ideia do espelho. Aqui o texto diz assim: quem sabe se ele fosse o senhor Raposo, seria esperto, atento, astuto. Se Pinóquio fosse o senhor Raposo, não seria mais somente um boneco de madeira. E ele vai passando, enfim, né, por diferentes personagens. Ele quase acaba, não é a última, mas já no final, fazendo o espelho com a árvore, diz assim, né? E imaginou como seria curioso se ele fosse uma árvore que sonhava. E aí depois ele vai terminar a mesma história com essa, né, situação do Pinóquio na relação com a árvore e numa característica dele, né, por ter a fama de nem sempre dizer a verdade, né, de como é que isso vai acabando. Tem, todo livro, claro, tem muito intertexto, esse é um livro que tem também, né, eu acho que ao mostrar aqui para vocês um pouco dessas muitas histórias, né, dessas muitas possibilidades que a gente tem na literatura brasileira de escolher, de fazer acervo, está implícito também a ideia de que é muito importante que a gente, na escola, ou que a gente, enquanto professor, vá criando os nossos acervos, né? Eu sei que vocês vão imaginar, né, o livro e na polêmica presente, né, de que a taxação de impostos dos livros pode subir, vai subir, enfim, a gente tem esse desestímulo, né, mas a gente às vezes vai encontrando formas de, né, então tem acontecido também, mesmo antes da pandemia, durante a pandemia, uma série de feiras de livros, que os livros têm estado num preço mais acessível, né, tem existido essa possibilidade da gente comprar até em sebos virtuais, muitos materiais, né, em sebos virtuais, eu recentemente tive uma experiência que foi a de comprar livros e o livro foi um desvio, daí não sei, infelizmente, de quem é a culpa, né, foi um desvio de alguma biblioteca, então, às vezes, nos sebos virtuais a gente corre esse risco, até no sebo físico mesmo, né, quando você vai ali no sebo e vê que chegam até os sebos livros que seriam livros de espaços públicos.
e não de uma pessoa particular que queira se desfazer dele, né? Mas também os sebos têm livros que eles compram das editoras diretamente, né, ou que eles compram de particulares, e aí a gente consegue também ter esses materiais, às vezes, de forma mais acessível, né, pelo preço, e às vezes por ser um livro que está esgotado e que a gente não encontrou de outras formas. Então, essa também é, né, uma questão importante da gente pensar e da gente, enquanto professores, buscar estar munidos, né, de materiais que a gente entende serem interessantes para o trabalho e conhecer muito isso com que a gente vai trabalhar, né. Já foi, eu acho que o tempo nas escolas em que acabava acontecendo de o professor trazer o livro de literatura só para ocupar o tempo das crianças, e às vezes era um livro que ele pouco conhecia até, né? Então a leitura acaba sendo aquela leitura que não é uma leitura da história, né? É uma decodificação do texto escrito ali, e consequentemente isso é percebido pelas crianças, né? Então, não é uma situação que ela se mantenha por si só. Hoje, eu acho que depois do PNBE, né, depois de uma série de conhecimentos que a gente vem tendo em diferentes áreas de pesquisa, né, a gente sabe do porquê se lê para uma criança, né, e do quão importante é a gente diversificar e trabalhar com um material que a gente possa entender como sendo um material de qualidade. E isso faz com que a gente, então, conheça esses materiais antecipadamente, né, conheça esses produtos aí da nossa cultura literária de forma antecipada, né. Por duas razões, gente, um pouco pelo horário de teto, né, e um pouco também para pensar se teria talvez alguma questão, eu acho que eu vou parando por aqui, eu vou só para uma tela aqui, que também é um livro de poesia da Rosiana Murray, no qual, deixa eu ver se eu consegui, acho que eu vou colocar na tela para vocês, porque daí é um texto que eu gostaria de terminar essa primeira fala. Imagino que ele esteja aparecendo para vocês. É justamente uma poesia do Diário da Montanha, né? E o título dessa poesia é Agradecimento. Porque a vida é uma festa trágica, alegre, triste, porque a vida é um presente, não importa o recheio, porque o tempo é caudaloso e apaga o próprio tempo, porque há sempre alguém que se ama, porque o universo é imenso e somos apenas uma leve pegada, porque somos feitos de sangue, ossos, lágrimas e poesia, porque cada dia é absurdamente único, porque em tudo que tocamos, pele, objeto, coração, deixamos nossa tatuagem. Há que agradecer. Eu agradeço vocês, eu acho que pela saúde que nós estamos tendo e mantendo, né? Nesse momento bastante difícil que a gente está vivendo, a gente também tem muito a agradecer. Então, fico à disposição, não sei se a Fernanda quer trazer alguma coisa, Fernanda? Oi, professora, tá me ouvindo? Ouço. Uhum. Ótimo, eu agradeço também a sua fala. Eu acompanhei todo o chat aqui ao longo da sua fala, e todos amando muito, elogiando a sua calma, a sua voz, e pedindo mais momentos como esse, né? Que emocionam mesmo, né? A literatura traz esse afago no coração mesmo, como muitos colocaram aqui no chat. São muitos comentários, né? Não tem como a gente falar aqui de todos os comentários. Uma ou outra pergunta apenas, todas compartilhando, todas e todos compartilhando bastante sobre a sua experiência com literatura na infância,
né, a Vânia, por exemplo, a Vânia não, a Nicole, ela colocou ali ela compartilhou um sentimento dela que faz a gente pensar muito sobre a importância da leitura na infância. Ela diz assim que ela lembra tanto que a mãe dela lia para ela e de ver também a mãe lendo, que isso influenciou bastante na sua vida, né? E eu também, claro, fiquei pensando na minha vida, na minha infância, o quanto isso foi importante, e muitos outros ali compartilhando esse mesmo sentimento, né? Do que é ler, que é viajar, que é imaginar, ir para outros mundos, né? Todos os participantes colocando bastante isso, assim. E aí, uma das perguntas que foram colocadas diz respeito claro, que aí essa pergunta foi lá no início e a professora foi elucidando ao longo da fala. Mas a Simone Rosa, lá no início, ela perguntou como saber se a obra tem o repertório adequado para a idade. Aí ela deu o exemplo do livro Meu Pé de Laranja Lima, por exemplo, para crianças de 8 anos. E aí a Cláudia Pereira também pergunta sobre qual a sua opinião sobre utilizar os livros no Infantil 5, né, ali na última etapa da educação infantil, para a alfabetização, para fins de alfabetização. E aí, professora, eu fiquei pensando também numa questão, a partir de uma fala de uma participante, a Andréia Cláudia, ela diz assim, que desenvolver o hábito da leitura desde a infância, é fundamental e a influência dos pais e familiares e educadores é imprescindível, que vai muito ao encontro da sua fala e ao encontro do que a gente lê bastante sobre isso. E aí eu fiquei pensando como pesquisadora sobre família e escola e também sobre uma provocação da professora Rita ontem na abertura, como que a escola, os professores, as professoras podem envolver mais as famílias nesse momento de atividade remota, a fim de fomentar a literatura em casa, a leitura em casa, né? Pensando que a família agora ela é mediadora desse processo e pensando também na fala de muitos participantes aqui de que há muitos livros na escola, né? Então, a gente tem condições de oferecer esses livros para as famílias, para fomentar esses momentos em casa. Então, claro, é mais um ponto também para a gente refletir, fazer uma autocrítica, como a professora Rita colocou ontem, e pensando em toda o quanto esse processo de formação de leitores é fundamental para a aprendizagem das crianças, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso para a gente, e, assim, no mais, parabenizá-la, porque nós estamos com quase 500 participantes desde o início da live, então, todo mundo continuou aqui, te vendo, te ouvindo, com muito prazer. O microfone, professora. Isso, acabei de ver que eu tinha mutado aqui e voltei. Obrigada, Fernanda. É bom esse comentário, porque nas muitas tecnologias, nas muitas coisas aqui que a gente está lidando, né, eu realmente fiquei sem acompanhar, né, o chat, sem ter essa noção. Então, te agradeço pela devolutiva, e eu acho assim, considerando algumas das questões que você colocou, né, a questão da adequação para o público que a gente vai trabalhar, a questão, acho que mais imprescindível é a gente pensar se a gente conhece o livro antecipadamente, né? Então, esse conhecer o livro antes de fazer, né, a mediação do conteúdo dele com um grupo de crianças é muito importante, né? Por isso que eu, né, comentei ali, eu acho que a gente já está melhor nisso, porque tempos atrás era muito comum você estar na escola e ver essa situação na escola de que o professor pegava qualquer livro que ele até não conhecia, e aí, à medida que ele ia vendo o que era o conteúdo do livro, ele ia meio que se esgueirando, né,
de uma ou outra passagem que o livro trazia, por achar que, de repente, o livro não estava sendo o mais ou interessante, ou às vezes mesmo adequado para aquele grupo, né, para aquele grupo de crianças com o qual ele estava trabalhando. Então, esse conhecimento antecipado é fundamental, né. A ideia da restrição, eu costumo pensar, né, e tem vários autores que defendem isso, que não há restrição. A restrição, não há restrição, assim, nesse âmbito da literatura, do literário, né? Eu posso ter restrições de outras ordens, né? Se eu estou pensando aqui enquanto família, não enquanto escola, né? Que eu tenho uma determinada orientação religiosa, eu talvez vá fazer uma escolha em função disso, né? Se eu tenho determinados valores, né, determinados aspectos de costumes ou de moral, eu também vou, olhando o conteúdo do livro, fazer uma escolha em função disso. Então, enquanto escola, o léxico, né, as palavras que estão nos livros, elas não são limitadoras de você trabalhar com qualquer faixa etária, né? Os conteúdos também, a depender do que eu queira, né? Hoje muitas obras literárias trabalham com temas tabu, justamente para a gente perceber que a criança consegue compreender aquilo, né? Tem um livro lindíssimo, eu gosto muito, chama A Travessia do Grande Rio. Os personagens são todos animais, são todos amigos lá, são, sei lá, uns 5, 6 animais da floresta, e num determinado momento um deles morre. E eles vão contar essa situação. Mas ele é metafórico, né? Então ele trabalha com até o modo como o ilustrador traz essa situação de o coelho, que é o animal que morre, que não está mais com eles, participar do grupo, representa um pouco isso, né? Representa essa presença na ausência. Então o coelho não está mais com o corpo físico ali, mas quando os outros amigos se reúnem, eles lembram do coelho o tempo todo, das coisas que o coelho fazia, das coisas que eles faziam com o coelho, né? Então, ele está presente. E aí, a gente pensar assim, né? A criança não consegue entender isso? A criança consegue entender isso, né? Talvez o modo de nomear as coisas, o como falar sobre essas coisas, não seja como o adulto faz, e às vezes não vai ser assim, nesse modo mais lógico e mais objetivo que o adulto vai fazer, né? Então, por isso, uma metáfora como essa, que é esse livro, A Travessia do Grande Rio, ela seja muito interessante para as crianças entenderem um pouco isso, dessa circunstância, né, que você não está mais fisicamente, mas você está presente na memória, no afeto, né, então, essa questão da apropriação, eu acho que ela é uma coisa para a gente se questionar muito, né, por que eu acho que é inapropriado? Eu fui professora de turmas de educação infantil e numa época eu trabalhei com crianças de 3 a 4 anos, e a escola que eu trabalhei tinha um programa, um projetozinho lá que era assim, a gente trabalhava muito com narrativas sem livro, né? Então a gente se baseava no texto escrito, mas era uma contação de história. E a gente fazia uma pasta com várias histórias, que era só texto, a gente estudava aquela história, lia aquela história e depois contava para as crianças. Na pasta da minha turma tinha uma história que o título da história era A Velha da Horta, que é uma fábula, A Velha da Horta, acho que é isso, que é uma fábula do Ítalo Calvino, e que eu achava horrível, e tinha dúvidas, né, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, do quanto aquela fábula era ou não apropriada para as crianças. Porque tinha essa coisa do medo muito forte, né, a velha da horta, na verdade, era como se fosse uma bruxa, né, e tinha essa brincadeira de que ela
eles tinham que fugir da bruxa, porque ela pegava as crianças, matava as crianças e tal. E eles adoravam, eles pediam para eu repetir. Num passado dias, eles diziam assim, pode contar de novo aquela e tal. Eu dizia, gente, que coisa fabulosa eu perceber isso, porque eu, de início, se fosse pelo meu crivo, eu não ia contar. Mas, né, na relação com a escola, na conversa com a pedagoga, com a diretora, aquela história fazia parte, eu tinha que contar. Depois que eu contei e que eu vi a reação deles, eu falei, nossa, gente, eles precisam desse tipo de história, né? Então, eu acho que é esse exercício que a gente tem que fazer, com a gente mesmo, no grupo de professores, né? E depois com as crianças também, né? Eu acho que tinha mais uma questão que eu meio que agora não lembro exatamente. Com as famílias. Isso mesmo. Era isso, né, Fernanda? Então, eu acho que a gente está aprendendo muito, né? Porque a gente acho que sempre teve dificuldade, o curso de pedagogia não estuda essa questão da relação família-escola, né, como, assim, de uma maneira explícita no currículo, né, ela aparece de maneiras implícitas numa ou noutra disciplina, né, da formação de pedagogo, mas ela não é uma disciplina que está explicitada no currículo da pedagogia, né, e a gente sabe que cada vez mais tem um ditado africano que diz, né, que ou indígena, agora estou um pouco na dúvida, que para se educar uma criança precisa uma aldeia inteira, né, de que não é uma pessoa só que educa uma criança, então não é o professor só que educa a criança, não é a escola exclusivamente que educa a criança, assim como não é a família exclusivamente que educa a criança, né, e nessa polêmica também do homeschooling, da forma como tem sido discutido no nosso país, a gente tem um risco sério, né, ao direito da criança a uma educação mais aberta, né, então a escola também é essa garantia dessa educação mais aberta, né, e de outras relações que se colocam aí nessa articulação família e escola. Mas a gente vai descobrindo coisas interessantes, né, então eu acho que na educação infantil tem instituições que têm feito a descoberta de que a literatura é esse canal que faz também esse estreitamento, né? E mesmo agora na pandemia, eles têm mandado nas sacolas, nas pastas, enfim, em algum aparato ali, né? O livro para casa, nessas entregas que ou são quinzenais ou são mensais até, né? E tem coisas belíssimas acontecendo, né? Tem um CMEI que eu acompanho muito aqui em Curitiba, que eles fazem um trabalho muito interessante, que a mãe filmou quando o livro chegou na casa dela, né? E ela entregou para a criança, uma criança de menos de 2 anos de idade, uma menininha, e quando a menina abriu o livro, ela lembrou do livro, da professora, de passagens, assim, pequenas passagens, né, do texto, porque a professora tinha lido esse livro com ela no CMEI tempos antes, imagina, 2020, né, antes de ter começado a pandemia. Então, tudo isso se reaviva, né, quando é uma história conhecida, se é uma história nova, ela pode criar um elo, né, como se tem usado muito formas de vídeo, né, via WhatsApp ou até outras formas de vídeo, dá para o professor gravar uma fala muito curtinha ali, né, mostrar o livro que ele está mandando para casa da criança, pedindo para a criança cuidar daquele livro, sem fazer, né, um rosário aí, uma preleção muito que ocupe todo o vídeo só falando dos cuidados, mas também falando dos cuidados até, né? E isso é uma valorização muito intensa dessa relação escola-família também, né? Porque a gente sabe que muitas famílias nossas não são famílias sequer assim, que tem familiaridade, né, com o livro ou com uma leitura desse tipo, mas ela pode folhear o livro com a criança, ela pode ensaiar, dar nome para aqueles personagens, enfim, né, e à medida que tenha um leitor ali um pouquinho mais autônomo, mais hábil,
entre eles, né, que pode não ser necessariamente o pai ou a mãe, esse alguém vai fazer um pouco essa relação com eles. Então, também acho que é muito oportuno, né? Eu falo muito, Fernanda, então acho que eu vou parando, porque eu estou olhando o relógio Ah, aqui daí. mas é uma delícia, professora, é uma delícia. E todos aqui estão reafirmando esses elogios, né? Que é muito gostoso. Muitos aqui disseram, nossa, nem vi o tempo passar. E Que realmente a bom. gente perde a noção do tempo, porque também é um retorno às nossas infâncias, sendo elas mais permeadas pela literatura ou não. A gente para pensar sobre isso, para pensar sobre essa importância como mães, como pais, como professores e professoras, né? Então, e como crianças que um dia fomos, e para pensar nisso, né, que a professora estava dizendo sobre a imaginação, sobre os personagens que dão medo nas crianças, e às vezes a gente acha que não é adequado, mas a criança tem uma capacidade de imaginação, de poder pensar sobre aquilo muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina que elas tenham, né? A gente esquece um pouco, quando cresce, a gente esquece um pouco dessa habilidade que a criança tem, né? E quanto à relação com a família, muito bem-vinda todas as suas sugestões, e uma das participantes também colocou aqui como sugestão fazer uma feira virtual de literatura, né, dos professores poderem disponibilizar essa fruição, os livros, a importância desses momentos da criança com a escola, mesmo que de forma remota, mesmo que de uma forma que não seja ideal, mas também de oferecer isso para a família e de levar ideias para a família, né? Quem nunca, como professora, também me remeti a quando eu fui professora de primeiro ano, de fazer as sacolinhas de literatura, chamava-se o chá com literatura, né, que a gente disponibilizava ali os livros, um saquinho de chá e um caderno para registro, para que a criança, a família pudesse registrar esse momento de deleite mesmo, né, que a literatura oferece. Eu estou acompanhando aqui o chat, não surgiram outras questões, só elogios, mais elogios e parabenizando pela oficina. Da parte da mediação, eu agradeço. Peço desculpas novamente pelo nosso atraso, pelo nosso problema de conexão, que foi restabelecido um tanto aí de atraso, mas agradeço a paciência de todos os participantes, de continuar na live até esse momento, agradecer imensamente a professora Catarina por compartilhar tanta sabedoria, todos os seus conhecimentos e fomentar na gente a vontade de fazer mais, de oferecer mais para as crianças nesse momento que está sendo difícil para todos nós, né? Então, professora Catarina, eu agradeço imensamente a sua participação, a sua fala, e a gente segue com o ciclo aí de oficinas, que começa muito bem começado com a sua fala. Fernanda, obrigada. Eu quero te pedir, acho que 2 minutos, posso? No máximo? Porque acho que a gente sempre está no momento também de abrir redes, né, estabelecer redes, conhecer iniciativas que são interessantes, e a gente tem aqui na região metropolitana, né, está sediado em Curitiba, mas é uma coisa que é aqui do estado, do Paraná, um coletivo muito interessante, que é um coletivo de autores, que tem um material, assim, belíssimo também, de bastante qualidade. Esse coletivo tem autores, tem mediadores de leitura, tem contadores de história, e ele se chama Era Uma Vez. Eles têm as mídias, as mais diversas aí, né, Facebook, Instagram, eu acho que eles também abriram um canal no YouTube, então o coletivo Era Uma Vez, é o nome, e tem um livro, só para vocês terem uma ideia, né, eu não vou ler não o livro, tá, gente, mas tem um livro de uma das autoras, opa, sempre essa coisa do lado é um problema, que foi lançado o ano passado, durante a pandemia, um livro que ela tinha, eu acho que em produção há mais tempo, já fazia anos que ela tinha essa ideia do livro, chama O Abraço do Ouriço,
A autora é a Adriana Barreta Almeida, e quem ilustrou foi a Verônica Fukuda. Pessoas daqui, né, radicadas aqui. Então, acho que o livro instiga por pensar assim, né, ouriço, todo espinhudo, como é que ele abraça, né? Então, acho que a brincadeira já começa por aí. E é só uma amostra, o livro é muito interessante, no Facebook, eu acho que pelo coletivo tem a contação dele, né, a leitura dele, vocês vão achar bastante coisa. Mas tem outras obras que eu acho que vai ser de interesse de todos, então queria também deixar essa sugestão. Agradecer muito a acolhida, também como a Fernanda, né, a gente teve ali essas questões da tecnologia no início, mas deu tudo certo agora. Desejar um ótimo final de dia para vocês e uma boa semana aí de formação. Obrigada, professora. Só mais uma coisinha. Eu vou colocar, então, esses links, esse link do coletivo na descrição do vídeo, então, e os links dos vídeos também, se você quiser me enviar, eu coloco também nos comentários, porque essa live vai ficar salva nesse mesmo link, no canal da Secretaria de Educação de Piraquara, e aí na descrição do vídeo a gente coloca todos esses links que a professora falou aqui nesse momento, tá bom? Tá bem. Obrigada, um ótimo dia, gente. Obrigada, professora. Até mais. Até mais.